A nossa vizinha Argentina, no próximo domingo, passa pelo seu processo eleitoral para a presidência da República. O candidato favorito é bastante polêmico. E você, se quiser entender o que está acontecendo no nosso país vizinho, no nosso principal parceiro comercial, ou um dos principais parceiros comerciais, fique com a gente nesse que é o nosso Agenda de número 30, comemorando aqui já uma sequência grande de dados, de informações e de análises. Nessa semana, que é a semana do dia 16 de outubro de 2023, eu, Zeca Ruas, estou mais uma vez aqui com meu amigo Saulo Abuchedi e vamos tentar desenrolar esse novelo confuso que é a Argentina, né, Saulão? Salve, salve, Zeca, salve, salve todos e todas. Exatamente, né, Zeca? A Argentina vive um momento histórico, né, com a emergência de um candidato que não se encontra em nenhum dos lados ou das coalizões que normalmente, né, estão presentes nas eleições argentinas nos últimos 70 anos, nas últimas décadas, né? Então sempre a gente teve ali na Argentina uma coalizão mais de direita e os peronistas dominando ali o processo eleitoral, né, com algumas alternâncias. Então a gente teve nos anos 2000, né, a presença dos Kirchners ali durante um tempo considerável e depois agora recentemente o Macri. Só que agora, né, além desses dois grandes blocos, a gente tem o surgimento de um anarcocapitalista, de um libertário, né, ou um candidato da extrema-direita, né, diferente de tudo, né, que foi visto na Argentina nos últimos anos, mas semelhante ao que foi visto no Brasil nos últimos 4 anos, ao que foi visto nos Estados Unidos também, em certa medida nos últimos anos, ou seja, esse movimento na Argentina reflete um movimento global de avanço da extrema-direita. Também tem os casos na Europa de avanço da extrema-direita, e de uma maneira, eu posso dizer aqui, a gente pode polemizar, acho que nem é polêmica, né, Zeca? Porque é de uma maneira pitoresca, né? Então um candidato que se veste de super-herói, que tem histórias que não valem a pena contar nesse programa. Não, vale sim, vale sim. Instrutor de Kama Sutra. Exato. Conversa com o cachorro. Conversa com o cachorro morto por telepatia. Então, é um candidato com histórias bizarras, né, e que, na verdade, é um economista, né? A gente estava até conversando sobre isso, que é um comentarista econômico de um canal de fofocas, ou seja, é aquele candidato que emergiu como antipolítico. Essa ideia da antipolítica, ela conquista justamente por conta do fracasso do Estado, né, em promover a recuperação e o crescimento econômico na Argentina, promover, né, o fim ou a diminuição da aceleração inflacionária argentina, né, promover o fim dessa crise dramática argentina, né, que vem desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000. Né, e a Argentina, apesar de em alguns momentos, né, viver períodos de estabilidade, períodos de maior calmaria, né, a Argentina nunca saiu dessa crise, né, promovida, né, por as suas escolhas em relação ao regime monetário, regime macroeconômico. Então, esse fracasso do Estado argentino, né, acabou lançando, né, acabou promovendo, impulsionando um candidato que se coloca contra o Estado, né, e que se coloca de maneira absurda. E esse absurdo, na verdade, é o que conquista. Então a gente precisa se colocar contra qualquer tipo de movimento. Ele está até mais absurdo que, por exemplo, as propostas do governo Bolsonaro para a economia, né? Então, por exemplo, o fim do Banco Central, o fim do Ministério da Educação, o fim do Ministério da Saúde, né? Isso acaba, de alguma maneira, conquistando a população que está cansada das promessas, né, da prosperidade via Estado e que quer, né, na verdade, prosperar a partir da ótica individualista de mercado. E quando você tem um candidato que oferece essa possibilidade de prosperidade pelas suas próprias mãos, essa proposta é muito sedutora. Eu acho que, na verdade, Saulo, eu diria que não é só
contra o Estado, né? Ele tem essa similaridade com outros candidatos, vamos chamar aqui de extrema-direita, que eles são antipolítica, né? Exato, no fundo, o relato que você deu é um relato perfeito para entender. No fundo, ele se destaca em relação ao campo conservador argentino tradicional, né? Ele sequer se identifica com a elite política mais tradicional, né, e elite financeira mais tradicional na Argentina. Ele é o antipolítica, né? Se a gente observar, enfim, a história um pouco mais longa até da Argentina, dos anos 90 em diante, essa alternância de poder que vem com o Menem, né, depois com o peronismo nos anos 2000, depois nesses últimos anos também tem uma alternância muito rápida entre o Macri e o Fernandes, né? Ou seja, são tentativas, é como se o eleitor argentino estivesse tentando, dentro dos dois polos, encontrar uma solução e nenhum deles consegue oferecer. Então essa alternativa aparece como uma alternativa à política tradicional. Por outro lado, aí sim, né, vem com esse discurso ultraliberal, né? Você mencionou aqui algumas das propostas, né? E me chama a atenção, por exemplo, né, ainda que eu acho que isso é um personagem, né, a gente estava conversando sobre isso esse final de semana, né, o Waldo, né, que é o personagem do Black Mirror, né, que é aquele palhaço. Na verdade, você constrói um personagem antipolítica e esse personagem antipolítica tem um apelo enorme popular num contexto de redes sociais, num contexto de viralização, né? Então, talvez há 20 anos atrás seria impensável alguém dissesse que falou, olha, o candidato, possível novo presidente da República, vai aparecer num discurso vestido de super-herói. Como campanha, né? Não é uma coisa, né? Porque isso poderia vir numa festa fantasia. Exato. Não, mas não era. Ou num meme, né? É um meme. É um meme, né? Virando realidade. Né? Então, de fato, é muito peculiar do nosso tempo histórico, mas ao mesmo tempo é também um prenúncio de uma tentativa de rearranjo da economia argentina, que eu acho que é um pouco do nosso objetivo aqui, tentar entendê-la, né? Os limites dessa tentativa, né, e as suas características ao longo desse programa aqui, né? Então, o que fica claro hoje na Argentina, você até mencionou, nós temos aí um processo inflacionário escalonando. Esse processo inflacionário, como em outros períodos da história da América Latina, está profundamente associado com um movimento de desvalorização cambial, né? E nesse caldeirão, né, algumas semanas, uma repórter de um grande plataforma de internet me pediu uma ajuda para montar justamente uma reportagem sobre as taxas de câmbio na Argentina. E aí eu fui estudar um pouquinho mais as taxas de câmbio e conforme eu ia estudando, aparecia sempre uma nova, e ela perguntou, quantas são? Eu falei, não sei, não dá nem para quantificar direito a quantidade, porque elas foram criadas ad hoc, né? Elas foram sendo criadas para lidar com situações específicas de negociação com agentes na economia, com os exportadores, com o mercado financeiro, enfim, os turistas de forma geral, né? E é uma maluquice, né? Eu conversei com um colega nosso que esteve lá, vou mandar um abraço para o Thiago Dalla Verde, que me contou essa história. Falou, olha, se você sacar dinheiro na Argentina, não esquece, se for agora, não esqueça de levar uma mochila para você. A quantidade de dinheiro que você vai carregar é tão grande que você vai precisar de uma mala para carregá-lo na rua. É bem característico de um processo de alta inflação, né? Exatamente. É o típico caso parecido com a Alemanha. Com a Alemanha, do entre guerras. Os casos de inflação elevadíssima. Exatamente. Agora, isso daí é apontado nessa aula, a gente estava conversando antes também, como um problema de dívida pública, né? E o próprio Milei vem com essa ideia, nós vamos enxugar o Estado, vamos fechar os ministérios, vamos fazer um superávit na casa de mais de 10%, ou seja, muito acima do que o próprio FMI sugere, o que me parece uma insanidade, né, Saulão? Sim. Vamos começar tratando por aqui, né? Como é que a gente pode abordar esse tema aqui? Bom, a questão da dívida pública, inclusive o discurso do Milei acaba sendo também atraente por conta disso, né? A partir do momento que não só o Milei, mas boa parte dos candidatos atrela o problema inflacionário, a escalada inflacionária com uma questão fiscal, o discurso do Milei ganha potência, né? Então, todos consideram, né, que a inflação vem de um descontrole fiscal, surge um candidato com as ideias mais absurdas possíveis de controle fiscal e numa sociedade dos memes, né, isso ganha uma atenção especial.
Então você tem ali a Bullrich, que é a candidata da direita, também foi ministra no governo Macri, foi ministra não no da governo, economia, mas foi ministra no governo Macri. E que também coloca no controle do equilíbrio fiscal a solução para o problema inflacionário. O próprio Massa, né, que é o candidato da situação, também coloca o equilíbrio fiscal como um ponto importante, apesar, né, dele ressaltar a importância das negociações com os credores, negociações entre patrões e empregados, numa tentativa de promover um equilíbrio fiscal, mas ao mesmo tempo preocupado com o crescimento econômico, porque o que eu comentei para uma jornalista recentemente, a pergunta de $1 milhão, né? Não sei qual dólar lá da Argentina, tem que ser o dólar blue, né? Pensando, depois eu vou falar sobre isso mais um pouquinho, mas a pergunta de $1 milhão né? Como você promove o equilíbrio fiscal, o corte de gastos com crescimento econômico, porque eu acho que a maioria aqui não precisa ser economista, né, para saber que corte de gasto público ou privado gera, né, desemprego, gera aumento do desemprego, né, impactos negativos sobre a renda. Então, como que você combina? Eu gostaria de saber, né, qual que seria a mágica aqui para a gente combinar corte de gastos com crescimento econômico, né? Lembrando que 40% da população argentina se encontra ali num certo nível de pobreza. Então, a Argentina está se tornando cada vez mais, e a inflação, né, a aceleração inflacionária nas últimas décadas é o principal fator. A Argentina está se tornando um país cada vez mais pobre. Então eu gostaria de saber como fazer isso. E todos colocam ali, o Massa coloca algumas ressalvas, mas a Bullrich coloca o equilíbrio fiscal, o Milei a gente já falou sobre ele. Inclusive o candidato, agora me fugiu o nome dele, mas o candidato da coalizão de esquerda também, há mais uma outra candidata, mas essa, né, recusa a solução fiscal. Mas um outro candidato com menor percentual de votos, né, que não está ali entre os 3 primeiros, que somam mais de 90% das intenções de votos, né, quase 100% inclusive, mas um outro candidato lá também da esquerda coloca o equilíbrio fiscal. O que eu fiquei mais chocado quando eu fui ver a lista lá total de candidatos, né, na Argentina. Então, o equilíbrio fiscal ou o controle das contas públicas, diminuição do déficit público ou extinção do déficit público sempre aparece ali nos discursos. O que é um discurso, nesse caso, um discurso liberal. É uma visão, e é importante que, né, os nossos alunos, ex-alunos e ex-alunas, sabem muito bem disso, mas essa visão, essa relação, né, das causas inflacionárias com o excesso de gastos é uma das visões possíveis relacionadas à inflação. Não é a única, e isso é muito importante. Agora, voltando para a situação argentina, atual, né? Atual da Argentina, Zeca. Antes da gente falar se a inflação, a causa inflacionária na Argentina é a questão fiscal, é importante a gente entender um pouco a relação, né, entre o câmbio, né, e a inflação. A Argentina, nos últimos anos, eu vou falar também mais um pouco sobre isso lá na frente, daqui a pouquinho, mas nos últimos anos a Argentina passou por um processo de dolarização muito intenso, que acabou impactando os passivos que a gente chama, ou seja, as dívidas contraídas, os depósitos bancários, que são os passivos dos bancos. Boa parte desses passivos estão em dólares, essas dívidas, e também as riquezas. Então, o dólar passou a ser uma referência na denominação dos preços dos bens, serviços, denominação dos contratos, contrato de aluguel, compra e venda de casas, né, de bens duráveis. E diante desse fenômeno, a demanda por dólar aumentou expressivamente na Argentina nos últimos anos. O que acontece? Nos momentos de maior instabilidade, como, por exemplo, uma eleição presidencial com candidatos malucos ali no meio, a demanda por dólar, a procura pelo dólar aumenta, porque o dólar, a moeda norte-americana, estadunidense, passa a ser o porto seguro para as famílias argentinas, né, principalmente diante de momentos de instabilidades. Vale lembrar aqui, né, Saulo, que o Milei fez durante a campanha, de maneira intensa,
a comparação do peso com merda. Exato. Para falar o português claro, é isso. Exato. Então ele está dizendo assim, isso não vale nada. Então quando um candidato desse começa a crescer, a população olha e fala, mas você está dizendo que a moeda não vale nada. Gera um efeito comportamental. Então, obviamente, qualquer agente minimamente que tiver condições vai tentar resguardar a sua riqueza em dólar. Exato. Então, basicamente, na Argentina você tem um sistema de taxas múltiplas de câmbio, né, para tentar lidar com essas demandas intensas nos períodos de instabilidades, um pouco mais estáveis nos períodos de calmaria, tanto do ponto de vista interno, político ou econômico, quanto do ponto de vista externo. Então, o sistema de taxas múltiplas é justamente para lidar com isso. Né? Ele aparece, ele surge em momentos, de certas formas, né? Em certos momentos, de maneira mais intensa, né? Justamente para lidar com essas instabilidades que pressionam a demanda por dólar. Então, basicamente, na Argentina, só para situar quem está ouvindo, assistindo a gente tem um sistema oficial de taxas oficiais. E esse sistema oficial possui várias taxas de câmbio para setores específicos. Então, há uma taxa de câmbio específica para os setores exportadores, há uma taxa específica para o setor turístico, que é mais barata, por exemplo. Você consegue taxas mais atrativas, dólares mais baratos, se você é um turista, né, em comparação ao argentino que está lá e vai comprar dólar para viajar. Então, a Argentina vai impondo custos, né, diferenças entre taxas de câmbio, de acordo com os seus interesses, justamente com o objetivo de dificultar a saída de dólares e atrair mais dólares, porque a Argentina sempre vai precisar e precisa, nesse contexto, de mais e mais e mais dólares. Então, a Argentina tem um sistema de taxas oficiais que varia conforme, né, o setor. Por isso que aparece ali, né, o dólar Coldplay, o que é o dólar Coldplay, né? Então, se você vai fazer uma compra de um show, um evento em dólar, você vai ter um custo de câmbio específico para isso. Tem o dólar Qatar, que muita gente falou que é o dólar que o pessoal comprou para ir para a Copa. Tem um custo específico, um custo maior, porque está saindo dólar, então o dólar fica mais caro. Então você tem esses dólares que o pessoal, né, colocou apelido, né, nessas taxas de câmbio, justamente para lidar com os impactos, né, setoriais, sobre o mercado de câmbio. Além desse sistema oficial, a gente também tem o sistema informal, que é o dólar blue. Ou seja, é um mercado informal de dólar. Então, quem vai lá para Buenos Aires, passeia na rua... Calle Florida. Na Calle Florida, né? Então, vai ver muita gente oferecendo, né, comprando e vendendo dólar nas ruas. Isso é muito comum na Argentina. Esse é um mercado informal. E a cotação do mercado informal é um indicador importante em relação ao sistema oficial. Por quê? Porque, vamos supor, né, no momento de instabilidade, se o dólar no mercado informal, o dólar blue, né, disparar, isso vai pressionar, né, o mercado oficial, né, por uma desvalorização. Então, o mercado oficial será, o Estado, o governo argentino será pressionado a desvalorizar, o Banco Central a desvalorizar ainda mais o peso argentino em relação ao dólar por conta da subida, né, do dólar blue no mercado informal. Então, essa diferença entre a cotação do mercado paralelo informal e a cotação do mercado oficial é chamada da brecha, né? Então, a brecha ela é um indicador importante do nível de tensão do sistema monetário argentino. Basicamente, esse é o sistema de taxas múltiplas. Além desse, né, só para concluir, a gente tem também o dólar financeiro, né, que é o dólar de bolsa, e o dólar... que é a cotação utilizada para as pessoas remeterem dólar para fora. Fuga de dólar, né? Para as pessoas tirarem o dólar da Argentina. O dólar financeiro é um dólar muito especulativo e que acaba dando uma certa amplitude, né, na cotação, né, na taxa de câmbio, nas taxas, principalmente nas taxas oficiais. E o dólar financeiro vem crescendo nos últimos tempos, como um mecanismo para as famílias, principalmente classe média alta, tirarem os seus dólares da Argentina nos momentos de crise. Então, no fundo, o que nós estamos falando aqui é o seguinte: eu tenho um sistema com múltiplas taxas para lidar com a escassez de dólares nesse mercado. Eu só acrescentaria um elemento aqui, um ponto que é importante, porque uma parte importante das importações
né, dos produtos consumidos na Argentina, são importados, né? Então tem uma taxa barata também para as importações de produtos que abastecem a cesta das famílias. Exato. Que é uma forma de tentar controlar a inflação também. Isso. Né? Em todas as negociações com o FMI dizia que um elemento fundamental era você eliminar essas taxas e aproximar o máximo possível, reduzindo a brecha, ou, enfim... Pro ideal para a FMI é que você tivesse uma taxa única, sempre foi. Mesmo no caso brasileiro, né, o nosso colega Vitor Yang, por exemplo, discute isso no trabalho dele de mestrado, né, como o FMI forçou o Brasil a eliminar as taxas múltiplas de câmbio nos anos 50, que a gente tinha aqui. Né? Mas você contou uma história que é interessante, né? Os argentinos têm uma trajetória historicamente de dolarização da sua economia. Né? Tem o famoso Plano Cavalo, né, no comecinho dos anos 90, 91, né, que instituiu a paridade 1 para 1, né, e o que eles chamavam de currency board, que era a possibilidade dos agentes fazerem trocas entre peso e dólares imediatamente. Isso fez com que a Argentina utilizasse o dólar nas transações, na denominação de contratos, venda de imóveis, como se fosse uma moeda corrente. Então você tinha ali o peso, mas sempre nessa parametrização formal ali. Quase todos os países latino-americanos, né, eu estava dando uma aula justamente sobre isso ontem, todos os países latino-americanos fizeram algum tipo de PEG cambial, né? Alguma forma de relacionar a sua moeda com o dólar para tentar controlar os processos de hiperinflação. E os argentinos fizeram dessa maneira. Durante os anos 90, né, assim como nós aqui, esse processo de fixar a taxa de câmbio promoveu uma entrada de capitais, né, o aumento da dívida externa, simultaneamente com a desarticulação da produção nacional. Os argentinos foram muito mais a fundo do que a gente. Né? Quando a gente olha a estrutura produtiva argentina, ela se desindustrializa muito mais do que a brasileira, que também teve o seu processo de desindustrialização nas últimas décadas. Então, quando a gente olha para a balança externa argentina, isso vai ficar patente. Né? A Argentina depende muito mais do que a gente da exportação de commodities. E os exportadores de commodities também são um objeto de desejo do Estado argentino de tributação. Né? Então, você tem uma política que vai se formando nesse processo ali na Argentina, que vai ampliando a fragilidade externa argentina. E é interessante, né, nessa sua trajetória que você narrou, como a soberania, eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, como a soberania monetária, né, o controle, né, da sua moeda e, portanto, uma melhor gestão da sua riqueza é fundamental com a política de desenvolvimento. Sem né? dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então, aqueles que... porque geralmente os libertários, né, eles, que é o caso do Milei. É o caso do Milei. O Milei, na verdade, ele é doidão ali, mas ele tem um fundo teórico, né, que é o fundo do Hayek, do von Mises, né, que propuseram ali naquele momento, né, uma concorrência, né, entre diversas moedas privadas como uma solução, né, para as questões monetárias, né, para os sistemas monetários. E, na verdade, o controle, né, da moeda, né, a soberania monetária é fundamental para a previsibilidade. Eu preciso ter alguma referência segura, que eu sempre falo para os meus alunos, né, eu preciso ter alguma referência de riqueza que me dê segurança, né, que é o real aqui no Brasil, né, que é o dólar nos Estados Unidos. Que é o dólar para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, que é o euro, mas não é o peso na Argentina. Então não tem uma referência, né, que está sob controle do Estado, né, que tem um monopólio da emissão, no caso do Brasil, e em qualquer outro país que tenha moeda nacional. Né? E isso é fundamental para se pensar e numa política monetária, numa política industrial, né? É fundamental para a decisão de investimento dos empresários, para a decisão de gasto de todos os empresários, do setor industrial, do comércio, dos serviços. Ele precisa ter como referência algum ativo que tenha a segurança. Segurança que, quando eu falo segurança, estou falando do quê? A segurança do patrimônio. Que seu patrimônio não vai, sua riqueza, né? Seu patrimônio não vai se desvalorizar do dia para a noite. Né? Coisa que não há na Argentina. Né? Na Argentina hoje, se você tem a sua riqueza em pesos, tem lá um dinheirinho guardado em peso, né? Você pode de um dia para o outro... Não tem nada. Não tem nada. Pulverizar completamente. Pulverizar completamente sua riqueza.
E nesse processo de desorganização da economia, né, a questão da dívida externa e das reservas internacionais são um elemento importante, né? Em quase todos os países emergentes, de forma geral, depois das crises do final dos anos 90, né, a crise asiática, a crise russa, a crise brasileira ou a crise tequila do México em meados da década, depois dessas crises todas, todos os países fizeram acúmulos de reservas internacionais como elemento de dissuasão da fuga de capitais intensa. Justamente desse movimento de você buscar, como você estava mencionando, algum ativo que dê essa segurança. Sem as reservas internacionais, os países ficam vulneráveis a esse processo. Fui dar uma olhada no caso argentino, né? De fato, durante os governos, né, do Néstor Kirchner e da Cristina Kirchner nos anos 2000, que é justamente o período de bonança nos preços de commodities, eles conseguem fazer uma redução da dívida externa em dólares, ao mesmo tempo que aumentam essas reservas. Mas esse processo ele não foi feito de maneira sólida o suficiente. Já na primeira metade da década de 2010, depois da crise de 2008, os argentinos começam a sofrer um processo de queda da reserva líquida, né, que é a subtração entre um e outro aí, né? Então, o volume de reservas disponível que dá essa segurança vai caindo, que é quando voltam os controles cambiais, né? A Cristina Kirchner retoma esses mecanismos de taxa múltipla, de controle de entrada e saída de moeda, justamente para tentar evitar o processo especulativo. Quando o Macri assume, né, ele libera. E qual foi a estratégia do Macri? O Macri faz uma estratégia de renegociação dessa dívida com os credores externos, faz um processo, olha, nós vamos sanear o Estado, faz uma elevação de juros, organiza ali e qual que é o movimento? O movimento é uma entrada de capitais. Na verdade, as empresas argentinas e o Estado argentino, por diversos mecanismos, aumentou de maneira intensa o seu endividamento externo. E a dívida externa cresce. Quando chega no final do governo Macri, ela explode. O último ano do governo Macri já foi caótico nesse sentido. A dívida externa se torna insustentável e dali para frente o problema se torna regular. A solução do Macri é a solução dos anos 90, né? Exatamente. Você se endivida em dólar na esperança de que aquele endividamento vai ser refinanciado, que você vai conseguir rolar a dívida em dólar, que vai ter dólar, né, sempre disponível e barato no mercado, coisa que não aconteceu. E essa é uma aposta do Milei, porque em última instância o que ele está querendo dizer no discurso dele, quando ele fala que ele vai fazer um superávit de 13% e que ele vai dolarizar a economia, ele está tentando dar um choque de credibilidade externa, como se os capitais estrangeiros fossem voltar, perenes, e aí você teria liquidez, vamos dizer assim, nessa economia suficiente com capital estrangeiro para poder funcionar. O que é o mais provável que aconteça, eu acho que ele não vai nem conseguir fazer isso, mas se ele conseguisse fazer isso, o que ele promoveria seria um arroxo tão brutal na Argentina, com consequências dramáticas para os argentinos e para a gente também, que somos exportadores para a Argentina. Exato. Na verdade, a dolarização na Argentina, isso é importante a gente entender, que é o seguinte, né? A dolarização completa na Argentina provocaria uma destruição da riqueza, né, dos mais pobres e da classe média baixa. Né? Porque quem tem a sua riqueza dolarizada, quem se beneficia, é importante a gente ter noção disso, que é como aconteceu no Brasil também. Né? Quem se beneficia, né, dessa transição para o dólar? Os mais ricos, certo? Eles estão protegidos. Os mais pobres não estão protegidos. Se você dolariza, você vai promover a destruição entre os mais pobres. Né? E se você desdolariza, isso acaba afetando mais os mais ricos. Por isso que a desdolarização como uma opção, que para mim é a opção. Você tem que retomar a soberania. A crise argentina, né, ela só será solucionada se houver a desdolarização e a retomada da soberania monetária. Esse é o caminho. É claro que é muito difícil alcançar isso. Agora, o caminho é esse. Porque o caminho da dolarização é o caminho, como eu já falei, da mediocridade. Não só da destruição da riqueza dos mais pobres, mas da mediocridade ainda maior da economia argentina, que já vem se desindustrializando de maneira intensa nos últimos anos e vai virar um país pequeno, de uma economia muito pequena, né, sem nenhuma expressão, justamente porque
a disponibilidade de dólares depende de quem? Depende do Banco Central argentino? Não, depende do Banco Central estadunidense, do Fed, certo? Em última instância. Em última instância, ou seja, o Banco Central da Argentina não vai ter mais nenhum tipo de autonomia de política monetária e não vai conseguir utilizar o instrumento da taxa de juros como um instrumento de estímulo, né, ao gasto, ao investimento e, portanto, ao emprego e à renda. Né? Sem dúvida. E, enfim, já estamos um tempo avançado aqui. Para a gente caminhar para o final, eu acho que tem um último tópicozinho que eu queria incluir, que é o seguinte: isso eu acho pouco factível. Né? Quando a gente olha, é pouco factível que ele consiga implementar aquilo que ele vem propondo. Né? Ele chegou a anunciar que não faria negócios com a Argentina. Com a China. Né? Com a China. Sim. Com o Brasil, ele mencionou alguma coisa do Lula. Né? O que é claro que, enfim, isso, de novo, ou ele, desculpem, ou ele é um completo idiota, né? Porque no fundo a China tem inclusive feito aportes de recursos para ajudar a pagar a dívida externa, os contratos com a FMI. A China investiu mais na Argentina no ano passado do que no Brasil. Pois é, então... Os investimentos chineses na Argentina, a soma desses investimentos foi superior à soma dos investimentos na China. No Brasil, e a Argentina é uma economia muito menor do que a economia nossa. Brasileira. Então, no fundo, essa relação com os chineses ela é inexpugnável. Você não tem como sair dela. Crucial. É crucial. Foi crucial para a Argentina pagar, porque os chineses fizeram um swap cambial, né, com a Argentina, ou seja, né, falando a grosso modo, colocaram dinheiro na Argentina, com esse dinheiro, né, dólares e yuans, a Argentina conseguiu pagar o FMI em yuans, na moeda chinesa, ou seja, conseguiu renegociar sua dívida com o FMI, firmar seus compromissos lá com o FMI. Então a China é um parceiro fundamental, não tem nem opção do Milei. O Milei, internamente, ele não conseguiria fazer isso. E, portanto, a própria elite econômica argentina não vai aderir a esse plano do Milei, ou a essas propostas Até do porque Milei. o Milei é uma coisa política importante, ele não tem a questão militar, por exemplo, que tem no Brasil. Completamente diferente. Completamente diferente. Então, por mais que o Milei... Eles solucionaram a questão militar, ele não né? soluciona na força. Então, diante de uma contestação das elites, a probabilidade dele cair também rapidamente tem esse outro ponto. É muito grande. Sim. Porque ele não tem o apoio dos militares. E se ele fizer alguma merda ali, né, para falar um português bem claro... Pode soltar. Alguma merda... Carajo! Ele vai cair rapidamente. Que é o caso da crise do início dos anos 2000, né? Quando você teve uma sucessão de 3 presidentes da República num período de 1 ano. Exato. E o ponto aqui fundamental ele não tem condições de implementar esse plano. Então, uma vez que ele ganhe, caso ele vier, nós estamos falando aqui do primeiro turno ainda possivelmente um segundo turno, Sim. Não sabemos com quem, Sim. Né? Enfim, ainda vai acontecer, a gente pode voltar a analisar, mas o que é certo ele não vai avançar com esse plano. E dependendo da forma como ele tentar negociar, né, o partido, como é que chama mesmo? Libertar Avança. Libertar Avança. Que é um partido nanico, né, um partido completamente sem expressão no Congresso argentino. Então, eu apostaria que uma das consequências da sua eleição seja alguma coisa parecida com aquela que aconteceu aqui na nossa democracia. Né? O Congresso acaba sendo empoderado numa negociação com um presidente politicamente frágil, do ponto de vista da negociação política, do ponto de vista da organização da sua negociação com as elites econômicas, e, portanto, ele acaba vulnerável a um Congresso que, vendo as possibilidades, vai aumentando institucionalmente a sua capacidade de gerir o orçamento, de gerir as políticas públicas, e vai controlando até onde o presidente da República pode ir. E a consequência disso é que, no mandato subsequente, seja lá quem for, né, no fundo teremos uma democracia mais parlamentar e menos presidencialista. Mas, de novo, isso é uma aposta, né? É uma coisa que a gente viu acontecer por aqui. Né? A Argentina está testando alguns caminhos que a gente já testou e que deram errado. Sim. E certamente a gente vai continuar analisando, porque a Argentina é certamente um parceiro fundamental para a gente, né, Saulo? Eu acho que a gente pode fechar por aqui. O que você acha? Acho que a gente pode fechar. Você resumiu muito bem. Eu acho que esse é o caminho da Argentina. Não vamos solucionar, né, o Milei ou qualquer candidato não vai solucionar a escalada inflacionária com dolarização, tampouco com controle fiscal. Né? Então, o controle fiscal, uma tentativa de estabelecer metas fiscais, não é algo
problemático em si, né? Tem suas questões quando a gente pensa em crescimento econômico, mas também não é a solução para a escalada inflacionária. A novela argentina, né? O drama argentino, promete capítulos emocionantes. Eu estou usando aqui alguns chavões, mas promete capítulos emocionantes nos próximos meses com a eleição e também depois da eleição, quando o candidato for assumir. Certamente, porque esse é um problema que não vai acabar. Não importa quem assuma a presidência, vai herdar um cenário muito complicado e de difícil solução, certamente impossível no curto prazo. Tá? Como sabemos aqui, e ficou claro para quem nos assistiu, não vai ser com o Milei também que vai solucionar esse problema. E se você quiser continuar tentando entender, certamente voltaremos a esse e outros assuntos do nosso parceiro Argentina. E se você gostou desse programa, não deixe lá de curtir, de seguir a gente. Curte lá no Instagram, Notas Econômicas e o Agenda_Econômica_BR. Também siga a gente em todas as nossas redes, siga o Notas no YouTube, tá? E fique com a gente que a gente volta toda semana. Um grande abraço a todos e a todas.